Boa tarde, pessoal. Você que está vendo esse vídeo aí, aqui é o professor Evandro Teruel. Aqui você consegue ver também o grande Giliard, Dr. Rafael Sales. Nós estamos fazendo essa live agora para falar um pouquinho para vocês do andamento do caso Atlas, do que nós estamos fazendo, o que já fizemos e o que vamos fazer e como vai ser essa longa jornada na justiça. O Dr. Rafael Sales vai explicar isso para a gente. Bem-vindo a você que está iniciando agora como parte do nosso movimento. Aqui no canal do YouTube, você sabe que eu tenho dedicado todos os esforços para fazer desse caso Atlas um exemplo de punição no Brasil. A gente não pode aceitar tanta pirâmide, tanto vagabundo, tanto bandido dando golpe em pessoas honestas, trabalhadoras, como você, como eu. Então, por isso que essa luta, eu tenho feito dessa luta a luta aí para melhorar todo esse cenário de criptomoedas. Então, para você que não conhece, em agosto de 2019, a Atlas parou lá, bloqueou os saques de bitcoins. E aí, no final de 2019, eu apresentei uma notícia fato, na verdade, uma denúncia no Ministério Público Estadual. Essa denúncia prosperou, foi para a Polícia Civil investigou, constatou que os crimes praticados contra as pessoas pela Atlas eram crimes contra a economia popular, contra o sistema financeiro, e eram crimes federais. Então, a Polícia Civil devolveu para o Ministério Público Estadual, que mandou isso para o Ministério Público Federal, já que eram crimes federais. O Ministério Público Federal refugou e devolveu para o Ministério Público Estadual, dizendo que eram crimes estaduais, pirâmide financeira, estelionato. E aí, o Ministério Público Estadual mandou para o Conselho Nacional do Ministério Público, porque deu conflito de competência, ou seja, quem vai cuidar disso? Ministério Público Estadual ou federal? E agora está no Conselho Nacional do Ministério Público, e a nossa luta é para que isso fique na esfera federal. O doutor Rafael Sales, que está aqui conosco, já fez lá teve uma audiência com um assessor lá de um membro do Conselho Nacional do Ministério Público. Então a gente quer que fique na esfera federal para o Rodrigo Marques pegar pelo menos uns 10 anos de cadeia. Paralelo a isso, em maio do ano passado, nós fizemos também, através do Dr. Rafael Sales, que está aqui conosco, uma representação na Polícia Federal, né? Apresentamos uma notícia fato lá uma notícia fato na Polícia Federal. O Dr. Rafael Sales fez esse trabalho em meu nome, fez esse trabalho também em nome do Giliard, no Rio de Janeiro, recentemente. Então, a gente está fechando por todos os lados, tá? E na Polícia Federal a coisa está andando, já tem delegado, já tem inquérito policial, nós já entregamos vários dossiês e muita documentação nas mãos da Polícia Federal, para prender não só Rodrigo Marques, mas também várias pessoas que têm envolvimento direto ou indireto. E desde 2019, a gente tem os grupos de Telegram, grupo de WhatsApp, e a gente vem lutando. Nós fizemos várias ações, como denúncias em massa no Ministério Público Estadual, Federal, denúncia na Polícia Civil, já fizemos pressão na mídia para fazer a cobertura desse caso bilionário, né? Para você ter ideia, em maio de 2020, Rodrigo Marques tinha em suas mãos 16.600 bitcoins, mais 21 milhões em criptodólares. E às vezes você fala, como você sabe disso? Eu sei disso porque funcionários que trabalhavam lá, que tinham acesso às bases de dados da Atlas, têm esses números, têm esses dados, e eu tenho esses dados também. Eu tenho acesso a muitas informações que muita gente não tem sido centralizado. Inicialmente foi centralizado num advogado que não tomou as devidas providências, então eu tenho centralizado essas informações e tenho disponibilizado para o Dr. Rafael Sales e disponibilizado também para as autoridades. Então a nossa luta continua, a gente tem feito toda uma movimentação. Grande Giliard depois entrou na nossa luta, um cara sensacional, um cara que tem feito um papel que ninguém tem coragem de fazer, é um cara que vai para cima, um cara que vai falar com as autoridades, vai falar com a mídia, vai falar com quem for preciso, não tem medo de nada. Giliard é um guerreiro. E depois que o Giliard entrou, a gente fez a movimentação em Brasília, em São Paulo, fizemos carreata com o boneco inflável do Rodrigo Marques, e a gente tem feito uma pressão constante em todas as autoridades, em todas as instâncias, em mídia, em pessoas, para que Rodrigo Marques apenas faça o que é certo, devolva os nossos bitcoins. Então, a nossa luta, ela continua num ritmo que é o ritmo da justiça. O doutor Rafael vai falar disso já já.
às vezes a gente cria uma expectativa muito grande, mas a gente sabe como a justiça é, a gente sabe como o Estado funciona. Então, para você ter ideia, esses processos, eles iniciaram lá no final de 2019, início de 2020. Se eu não tivesse feito a denúncia lá no Ministério Público naquela época, quando muita gente ainda estava pendurada aí nas bolas do Rodrigo Marques, puxando o saco dele, achando que aquela merda ia dar alguma coisa, naquela época eu já fiz a denúncia. E olha, para você ver, 2000, basicamente tem um ano, 2019, 2020, 2021, a gente vai fazer 2 anos para logo, e a coisa ainda está na justiça, em fase ainda que vai entrar na fase de execução, o doutor Rafael pode explicar isso melhor. Agora, imagina se hoje a gente estivesse fazendo denúncia hoje no Ministério Público e na Polícia Federal. A coisa ia demorar 2 anos para começar a andar, mas graças a essas denúncias lá do passado, as coisas estão andando muito bem, não estão ruins. A questão é que a gente cria uma expectativa, a gente tem aquela coisa do imediatismo, que a gente quer tudo na hora, e não é assim que funciona. Então, eu vou passar a palavra agora para o grande Giliardi, meu amigo, o cara mais corajoso de toda a luta aí, e depois do Giliardi, dele falar um pouquinho com vocês, nós vamos passar para o doutor Rafael Salles, ele vai explicar a questão jurídica, como as coisas estão na justiça, o que foi feito na justiça, o que pode ser feito na justiça e qual o andamento das coisas na justiça de agora em diante, tá bom? Giliardi, com você, meu amigo. Boa tarde, professor. Boa tarde, doutor Rafael Salles. É sempre uma honra estar conversando com vocês. E para você que está chegando agora no movimento, você já pegou um bom resultado, já está chegando agora, porque, assim como você, muitas pessoas tinham dado como perdido esse dinheiro da Atlas. E graças a todos os apoiadores que ajudaram ali com o que podia, mandando um Pix, mandando um e-mail, mandando qualquer tipo de ajuda, a gente pôde aí estar em Brasília, estar em São Paulo, estar em lugares aí que a gente nunca imaginou que ia levar o nome desse piramideiro do Rodrigo Marques a tudo e ter toda essa repercussão. Conseguimos aí diversas matérias nos portais que retratam aí o mercado de criptomoedas. Isso aí, querendo ou não, é bom. A gente está sempre expondo que o Rodrigo Marques é um bandido, que muitas pessoas até hoje têm esse receio, esse temor de ser processado, da Iocoi, né? A Iocoi sempre manda a cartinha quando você fala que o Rodrigo é bandido. É só ele devolver o que é nosso, que ele vai ser bandido. Para você que está chegando agora, que você crie disposição e força de reaver o seu capital. Não vou querer prolongar muito, não. Quero agradecer a todos de Brasília e de São Paulo, que sempre abraçaram a mim e a minha equipe quando vai para os lugares. O Marquinhos também ficou muito grato com o pessoal de Brasília, com o pessoal de São Paulo. A carreata, tanto de São Paulo quanto o apoio lá de Brasília foi incrível. Foi algo que a gente nunca imaginou que acontecesse e estamos fazendo história. Nós vamos conseguir, se Deus quiser, e com a justiça ajudando também, que a gente bote o Rodrigo Marques na cadeia. A meta hoje, a meta número 1, é o Rodrigo na cadeia. Depois que ele passar uns 30 dias ali, ele vai sentir que não vai querer voltar para lá, a gente torce para ele devolver o nosso capital. Eu passo a palavra aí para o nosso advogado aí, criminalista que está manjando de tudo do processo, nosso doutor Rafael Salles. Boa tarde a todos vocês, tudo bom? Boa tarde, Giliardi, caro professor Evandro Teruel. Eu fico muito feliz de saber o reconhecimento, né, por parte de vocês, os cabeças aí do movimento e também da comunidade de investidores do Bitcoin, nessa questão criminal. Mas também, sem muitas delongas, vamos logo passar para o que interessa. Fazer um resumo, um apanhado geral do que está acontecendo, do que aconteceu, né? Ou melhor, do que aconteceu, do que está acontecendo e o que pode vir a acontecer. Infelizmente, o sistema de justiça criminal do Brasil, ele é bem burocrático, bem moroso, embora exista a previsão expressa na Constituição de que o processo deve ter uma duração razoável, só que, infelizmente, o sistema, ele atravanca, então não funciona de modo satisfatório o sistema como um todo, né? A polícia, o Poder Judiciário, o Ministério Público, às vezes eles ficam reféns da própria máquina, porque, infelizmente, essa é a realidade brasileira. O professor Evandro, no ano de 2019, protocolou lá no Ministério Público de São Paulo
uma notícia de fato criminal, narrando, né, em tese, o cometimento de algumas condutas por parte do CEO da Atlas, Rodrigo Marques, e também de algumas outras pessoas que, em tese, poderiam caracterizar algumas infrações da lei penal. Isso foi apurado, o Ministério Público de São Paulo remeteu para a Polícia Civil. A Polícia Civil, que tem uma gama de delegacias e várias especialidades em vários crimes, tráfico de droga, lavagem de dinheiro, homicídio, estelionato, concentrou numa delegacia especializada a narrativa dos fatos para que uma delegacia, em tese, com melhor aparato, pudesse apontar o caso e tentar descobrir algumas coisas. Essa delegacia, então, que foi escolhida, que já tem uma ramificação específica dentro da Polícia Civil, é o DEIC, né? Que é um órgão dentro da Polícia Civil responsável por investigar de maneira técnica esses tipos de interesses que foram aí levados ao conhecimento do Ministério inicialmente através do professor Evandro. Aí lá na investigação, depois que colheram as informações de algumas pessoas, chegou-se à conclusão de que o caso, então, em tese, teve o apontamento por parte do delegado de alguns crimes que, em tese, foram cometidos, só que, no relatório final do delegado, ficou lá caracterizado que não seriam crimes comuns, como estelionato, apropriação indébita, e sim delitos de competência da Justiça Federal. Tá bom. O delegado concluiu assim, remeteu de novo para o Ministério Público, falou, o Ministério Público falou, tô aí, polícia, investiga. A polícia pegou e voltou para o Ministério Público do Estado de São Paulo. O que o Ministério Público do Estado de São Paulo, então, fez? Diante da investigação feita pela Polícia Civil, eu concluo aqui, e estou de acordo com o delegado, de que os casos realmente se tratam de crimes federais e remeto para a juíza do Estado para que ela decida. Eu, promotor de justiça aqui no Estado, concluo que não sou que tenho a atribuição funcional para oferecer denúncia. O que é? Entrar com ação penal pública em face da Atlas. Então, o que ele fez? Então, decida a juíza. A juíza concordou com esse parecer do promotor e falou, tendo em vista os apontamentos dados pela polícia e das conclusões do Ministério Público, eu, juiz estadual, concluo pela remessa para a Justiça Federal, porque eu não sou competente para apreciar o processo. Tudo bem. Daí foi lá para a Justiça Federal, foi distribuído, caiu na 10ª Vara Federal. A juíza, então, competente lá na Justiça Federal, falou assim, olha, veio isso aqui do Ministério da Justiça do Estado, através da manifestação do promotor de justiça, com base na investigação realizada pela Polícia Civil através do DEIC, e isso aqui, em tese, é crime contra o sistema financeiro. O que aconteceu, então? A juíza pegou e jogou para o Ministério Público Federal, que é responsável, através do Procurador da República, é como se fosse um promotor de justiça atuando em nível federal. Falou assim, olha, eu, Procurador da República, na visão do Ministério Público Federal, entendo que esses crimes aí não são federais, são de atribuição da Justiça do Estado. São estelionato e outros crimes aí. Pirâmide financeira também. Uma coisa que eu queria só fazer um parênteses aqui, muitas pessoas têm falado, me perguntado, doutor, mas pirâmide financeira é ou não é de competência da Justiça Federal? Eu falei, não, não é. Pirâmide financeira é crime de atribuição de investigação e apuração e julgamento pela Justiça Estadual. Só que, quando se tem, junto com a pirâmide financeira, alguns outros crimes que possam ser considerados de competência da Justiça Federal, tudo isso se concentra na Justiça Federal. Então, por conta da atração, a Justiça Federal fica responsável por investigar tanto os crimes contra o sistema financeiro e outros mais, e também a pirâmide financeira. No final, vira tudo um julgado só e a pena soma tudo e é aplicado pelo juiz federal. Mas voltando aqui no meio do caminho. Então, o Procurador da República entendeu que era estelionato e demais crimes. Devolveu para o juiz. O que o juiz federal pegou e falou? Eu não tenho responsabilidade para decidir pela manutenção ou não desse conflito negativo de atribuições.
Então, o que eu vou fazer? Vou remeter aí para o Ministério Público lá em Brasília, que é o Conselho Nacional do Ministério Público Federal, e eles vão decidir por essa atribuição funcional dos promotores. Porque já que o procurador da República falou que não tem atribuição para oferecer a denúncia, e o promotor de justiça também falou que não, eu remeto para Brasília, e Brasília que decida, através do Conselho Nacional, que é um órgão colegiado de membros do Ministério Público, que, então, agora se deliberou aí na última, agora foi no dia 11, salvo o melhor juízo, né, Evandro? Acho que foi no dia 11 agora, e decidiu o relator que isso aí deveria ficar na esfera federal. Só que, para a surpresa de alguns, apenas um membro não concordou e votou divergente. E um dos membros pediu vista. Então, nesse interregno, nesse espaço de tempo, o processo está suspenso para que este membro, esse conselheiro, que pediu vista para analisar... O que é pedir vista? É analisar melhor o processo, para ele dar a conclusão dele, para ele dar o parecer dele, então. Mas isso não significa que ele vai decidir pela Justiça Estadual ou pela a Justiça Federal. Nós temos que esperar a análise dele. Isso pode abrir margem para divergência? Sim, pode. Tanto é que os conselheiros que já votaram para ficar na Justiça Federal, que já acompanharam o relator para formar a maioria, eles podem reformular seu voto e, de repente, seguir com a divergência que foi instalada. Mas eu, sinceramente, minha humilde opinião, eu acredito que isso vai ficar na Justiça Federal, até porque a grande maioria já concordou até com o relator. Passada essa fase, o Conselho Nacional do Ministério Público entendeu que vai ficar na Justiça Federal, na atribuição do Ministério Público Federal, o Procurador da República vai oferecer eventual denúncia. Daí começa aquela coisa que eu sempre falo, que o Evandro também disse, que o sistema é moroso, que a juíza federal que está responsável, ela não é vinculada a essa decisão que o Ministério Público Federal tomar através do Conselho Nacional do Ministério Público, né? Se fixou pela atribuição do MPF. O que a juíza pode fazer? Falar, eu também não sou competente, então vou ter que remeter para Brasília para que... Não, agora não é mais questão do Ministério Público, agora é questão de poder judiciário, estadual e federal. Por que não vai mandar para a Justiça Estadual de novo? Porque a juíza lá já falou que não é competente. Então, se a juíza federal agora falar que não é competente, vai lá para o STJ, Superior Tribunal de Justiça. E daí o Superior Tribunal de Justiça vai falar, o caso é ou não é da Justiça Federal ou da Justiça Estadual. E fica nesse lenga-lenga, infelizmente. E vocês aí têm que ter paciência, por entender que o sistema é burocrata, né? Então, o sistema de justiça criminal no Brasil, infelizmente, é isso aí que nós estamos vivenciando no caso da Atlas. Porque é um caso sui generis, não tem uma certa tranquilidade, porque é uma espécie de crime que, quer dizer, comumente é praticado, mas não se tem muito conhecimento técnico sobre o assunto. Geralmente fica no tráfico de drogas, estelionato, coisinhas mais simples. Mas quando se fala em Bitcoin, as pessoas tiram meio que o pé do acelerador para apreciar melhor. Então, o ponto é esse, né? Agora, se a juíza federal pegar e falar assim, sou competente e recebo a denúncia ofertada pelo Ministério Público Federal. Daí vai começar efetivamente, né, aí o processo criminal. Nós estamos ainda em fase embrionária. E aí vem as consequências, né? O investigado lá vai passar a ser réu e vai ter os direitos e as suas garantias protegidas lá pela Constituição, vai ter o direito de apresentar contestação, resposta à acusação, que a gente chama de direito criminal, e as demais fases. Vai ter audiência, nós estamos representados nesse processo, que está na 10ª Vara Federal, como assistente de acusação, e nós nos manifestamos lá tecnicamente, com base no que entendemos suficiente para apurar e apontar algumas coisas. Então, pode vir grandes surpresas daí, e também tem aquela questão que o Evandro já mencionou, que está em trâmite também na Polícia Federal aqui em São Paulo, uma investigação. Isso tudo pode se reunir. Então, isso é bom,
para os clientes da Atlas, em tese vítimas desses casos. E acho que é isso, né, Evandro? Não tem muito o que ficar falando assim, Rafael, resumir. isso, perfeito. Eu vou aproveitar e fazer uma pergunta, mas o processo que está na Polícia Federal, o inquérito policial que está na Polícia Federal, não necessariamente ele tem relação, porque são duas denúncias separadas. Uma que eu apresentei lá no Ministério Público e a outra que a gente apresentou na Polícia Federal. O que eu te pergunto é o seguinte: independente dessa lenga-lenga do Ministério Público, o processo, o inquérito policial na Polícia Federal, ele vai seguir ou ele vai ficar empacado até que saia uma decisão? Não. São coisas, embora os fatos investigados sejam os mesmos, uma coisa é diferente da outra. Já está em trâmite uma investigação concluída, que está prestes a virar uma ação penal. O que a Polícia Federal investiga são outros crimes também decorrentes do mesmo fato, só que não foram apontados na investigação do DEIC. E não foi oferecida a denúncia com base nesses crimes que estão sendo investigados na Polícia Federal. Então, os fatos são os mesmos. Repito, os fatos são os mesmos. Só que o reflexo jurídico que está sendo apurado pela Polícia Federal são coisas paralelas, porque não foram apontados esse fundamento jurídico na polícia do DEIC, na Polícia Civil. Então, os fatos desencadeados do mesmo contexto fático, porém, com natureza e roupagem diversa, porque os crimes, em tese, são outros, né, que malferem direitos contra os interesses da União e da sua autarquia, que é a CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários. Então, uma investigação paralela está sendo levada a efeito pela Polícia Federal. E isso pode, independentemente desse processo que está no Ministério Federal aí em São Paulo, na 10ª Vara Federal, pode desembocar em uma outra coisa que nós não temos como prever, como imaginar, né? Tudo que você falar em é mera suposição. Eu sempre tenho dito isso. O que indícios, né? É circunstância conhecida e provada que, tendo relação com o fato principal, levam por indução ao cometimento de um determinado fato, em tese ou não criminoso. Então, para se instaurar qualquer investigação ou qualquer processo criminal, o que a autoridade deve ter em pauta para poder se assegurar? Justa causa. O nome já fala por si. Justa causa. O que é justa causa para o processo criminal? Indícios de autoria, os indícios são essas que eu acabei de citar, e materialidade. Então, é a soma de dois fatores, né? Indício de autoria do crime significa que a pessoa realmente é apontada como investigada, e a materialidade. O que é a materialidade? É a prova de que, as evidências de que se existiu um fato violador da lei criminal. Então, a soma desses dois, indícios e materialidade, forma a justa causa para a instauração de alguma coisa. Sim. E nós, através, né, você aí levou isso até o conhecimento do Ministério Público e também na Polícia Federal. E está sendo apurado isso aí para o descortinamento desses fatos e que, em tese, vão levar aí uma consequência criminal. Vou fazer uma pergunta, doutor Rafael. Considerando aí os crimes que o próprio DEIC verificou, crime contra a economia popular, contra o sistema financeiro, e mais alguns crimes que você colocou lá na denúncia na Polícia Federal, a gente imagina que seja formação de quadrilha, evasão de divisas, etc. e tal. Qual é a pena, se mais ou menos assim, qual seria uma pena para Rodrigo Marques se ele for condenado por todos esses crimes federais no final desse inquérito? Como é que funciona o que seria mais ou menos se ficar na Polícia Federal e se ficar na polícia e se ficar no Ministério Público Federal e ele for acusado e condenado por esses crimes, qual seria a pena? E se vier para a Justiça Estadual e ele for condenado por crimes como pirâmide financeira e estelionato, qual a diferença em termos de punição, para as pessoas terem uma ideia? Evandro, uma coisa
é preocupante quando você se fala principalmente para o advogado que atua do lado, em tese, da pessoa que está sendo investigada. Uma das principais preocupações, por exemplo, eu tenho uma preocupação se o meu cliente pudesse responder na Justiça Estadual, eu estaria mais tranquilo que na Justiça Federal. Não é porque a Justiça Federal é mais rigorosa ou é mais responsável, pelo contrário. Isso se trata apenas de fixação de competência, né, para julgamento. O que acontece é o seguinte, a lei trata com mais rigor alguns crimes e outros não. E talvez por uma opção de política legislativa, né, do Congresso Nacional, os crimes que afetam o interesse da União e suas autarquias, ele tem uma maior reprimenda, então, com penas mais altas. Por exemplo, crimes contra o sistema financeiro, crimes contra o mercado de capitais, eles têm as penas, elas são mais elevadas do que o estelionato e da própria pirâmide financeira, que é tipificada lá na Lei 1521 de 1951. Para você ter noção, esse crime é tão antigo que o direito penal brasileiro já regulamentou essas condutas desde 1951, cara. Então, você vê, são quase aí 70 anos de legislação já, né? Então, é um crime muito antigo, essa questão de pirâmide financeira. Esses crimes, né, estelionato, alguns tipificam essas condutas de você reter moeda eletrônica como apropriação indébita, com todo respeito, não é esse o meu entendimento, né? Eu também da maioria jurisprudencial também não entende dessa forma, mas são delitos que a pena mínima sequer passa de 1 ano. E como no Brasil, a pessoa do investigado, do réu, ele tem vamos dizer assim, uma benevolência estatal, que o juiz, quando ele fixa a pena mínima, pena base, ele sempre parte do mínimo legal. Então, por exemplo, se o crime é de 1 a 5 anos, o juiz não vai fixar a pena base em 5 anos. Não vai. O juiz vai sempre fixar do patamar mínimo, que é 1 ano. Tanto é que, por exemplo, quando você está fazendo cursinho lá para estudar para magistratura, né, para passar no concurso de juiz, a primeira coisa que os professores do cursinho ensinam é, lembre-se, a pena sempre vai partir do mínimo legal. Se é furto de 1 ano a 4, então você vai lembrar que é 1 ano. Você vai começar a fixar a pena base em 1 ano. Daí você vai ter a dosimetria da pena. Tem a segunda fase e a terceira fase. É uma coisa, eu sei que não tem nada a ver, mas é só para vocês entenderem e se situar como é que é. Se você pegar o estelionato, por exemplo, que é um crime de 1 a 5 anos, o juiz sempre vai fixar a pena mínima 1 ano. Se entender que estelionato absorve os outros crimes, vai ter só a pena de 1 ano. Pode ter concurso de crime que isso fique acima do mínimo legal. Mas vamos dizer que fique em 1 ano. A pena mínima combinada igual ou inferior a 1 ano, o Ministério Público pode pegar e oferecer uma proposta de suspensão condicional do processo para o cara que está sendo investigado lá, processado. Ele sequer vai receber uma medida penal. Ele vai ter a benesse de política criminal, que ele não vai ser nem processado e vai falar assim, você vai assumir aqui algumas condições, né? Comparecer em juízo mensalmente, participar de entidade de final de semana, pagar a cesta básica, e o cara não vai nem sofrer cosquinha da lei penal. Agora, se você pega um crime que já tem a pena mínima de 2 anos, isso aí já o cara não consegue se adequar a essas políticas de transação penal, por isso que nós chamamos, que são os institutos despenalizadores, né? Que se tem uma ideia hoje no direito penal de que o direito penal não serve para nada, apenas serve só para tornar o cara mais perigoso do que ele já é. Então, esses institutos que são chamados de minimalismo penal, eles pregam que quanto mais benesse você dá para o indivíduo, mais você respeita os direitos humanos dele e ele acabe tendo uma maior possibilidade de voltar para a sociedade e tal. Eu não vou externar minha opinião pessoal sobre isso, né, que isso eu acho que é campo adequado para a vida acadêmica, não estou aqui para ficar falando disso, estou falando questão de prática. Mas, em tese, o que é pior para o sujeito? Responder por crimes federais, então. Então é por isso. Agora, no que toca a outra pergunta, outro questionamento seu, Evandro, qual pena que ficaria mais alta? Obviamente que na Justiça Federal. Até porque tem alguns artigos do Código Penal que trata do concurso material de crime
concurso formal e crime continuado, né? Então, vamos dizer que se entenda que esse concurso de crime, que é concurso, vários crimes cometidos durante várias condutas que caracterizam vários crimes durante um determinado período de tempo, que tenham ligação entre si por um elo aí das condutas. Então, isso aí, obviamente, que vai aumentar a pena da pessoa que está sendo acusada. E a pena fica mais alta. Agora, fazer uma estimativa de quanto tempo uma pessoa pode ficar presa por esses delitos, é difícil reforçar isso aqui, não sei te precisar, mas no mínimo aí a pena base, vamos dizer assim, que seja 10 anos, né? Talvez parta de 10 anos. Só que daí tem uma outra questão, as pessoas falam assim, ficam tristes, né? O cara é condenado a 10 anos de cadeia, daí ele vai progredir de regime com um sexto da pena. Então fica uma coisa meio que... Mas, né? Isso é uma outra questão. Resultado, nós estamos ferrados, então, Rafael, doutor Rafael, nós estamos ferrados, então. Tanto se ficar na justiça estadual, o cara que tem escritório de advocacia caríssimo, grandes advogados, se ficar na justiça federal, significa o seguinte, nunca vai ser a pena que a gente gostaria, né? Pelo jeito que você está falando, nunca é a pena que a sociedade gostaria, mas sim uma pena baseada na legislação e normalmente não corresponde àquilo, à expectativa do povo, das pessoas lesadas, né? Tanto é que, Evandro, uma coisa que o pessoal que estuda o direito criminal, até o direito constitucional, as pessoas falam assim, essas questões de emoção, forte apelo, elas não podem nortear o sistema de justiça criminal, senão você acaba, a emoção social acaba fazendo gerar penas desproporcionais, entendeu? Então, eu como advogado criminalista, eu tenho uma certa objeção a algumas coisas, mas é interessante que as pessoas saibam que quando você produz uma lei penal, você tem um estudo, né, anterior de doutrinadores que eles vão falar, ó, por conta desse critério, daquilo, essa pena deve ser maior do que aquele outro crime, por conta de todos alguns reflexos. E uma coisa interessante também, né, que no Brasil, nós não temos hoje, vamos dizer assim, um crime específico, né, passar o pé em outrem utilizando Bitcoin. Isso aí não existe. Então, a gente acaba até que pegando meio que por estudo de aprofundamento para fazer a tipificação. O que é tipificação? Pegar a conduta do cara e encaixar perfeitamente na lei, para que fale, ó, cometeu esse fato, esse crime. Então, se tivesse, talvez teria mais fácil, né, para esses tipos de delito que ocorrem aí no âmbito do mercado de criptomoedas. Mas, quem sabe num futuro próximo, né? Com esse caso que nós estamos levando agora, vários casos estão sendo investigados, estão sendo revelados aí pela Polícia Federal, como a operação da Indel, que desembocou no caso que nós sempre estamos citando, a Operação Egiptos, que deflagrou a operação no Rio Grande do Sul e prendeu várias pessoas. Então, talvez esses vários acontecimentos repetitivos acabam despertando interesse em se tipificar esses tipos de crime, né? Mas uma coisa totalmente à par do que já existe. Nada de estelionato, nada disso. Um crime específico, um tipo penal novo, talvez uma lei nova. Talvez seria uma coisa até interessante. Agora, você que está assistindo essa live aqui com o Dr. Rafael Salles, o Giliardi, você percebe que a mídia noticia com frequência crimes aí de milhões? A Polícia Federal prendeu não sei o que, pessoas num golpe de 5 milhões, 10 milhões, 50 milhões. A mídia notificando um monte de golpe aí de 1 milhão, 2 milhões. Por que um golpe? Olha bem, gente. Em maio de 2020, Rodrigo Marques tinha 16.600 bitcoins, 21 milhões em criptodólares. Está na base de dados da Atlas. Por que um valor hoje desse, que chega aí a 4 bilhões e meio, já que o Bitcoin caiu esses dias, por que não tem ninguém na mídia? Por que a mídia não dá devida cobertura? Por que a Polícia Federal ainda não deflagrou uma operação, se isso já dura 2 anos?
Por que que essas coisas não acontecem com o caso da Atlas, se a gente está pressionando como ninguém pressionou em outros casos de pirâmide e não temos intenção de parar? Nós fizemos manifestações em frente à Polícia Federal em vários estados, fizemos manifestações com relação ao Conselho Nacional do Ministério Público, ao Ministério Público, na mídia, fizemos pressão em todos os canais de mídia. Por que que essas coisas não andam, gente? Então é a pergunta que eu te faço. O doutor Rafael Salles, que está aqui com a gente, convidado nosso, doutor Rafael, desde quando eu conheci o doutor Rafael no início de 2020, uma pessoa muito íntegra, uma pessoa extremamente competente, extremamente técnica. E quando eu falo extremamente competente e técnica, é o seguinte, porque os pareceres que o doutor Rafael dá, eles são pareceres jurídicos, muitos, às vezes, dos nossos grupos não entendem bem essas questões legais, mas são pareceres extremamente técnicos e competentes. O doutor Rafael dentre os advogados que nós temos no grupo, e alguns são muito bons, mas o doutor Rafael é, sem dúvida, o cara que abraçou a causa na área penal, porque assim, gente, tá cheio de advogado que quer você, que quer o cliente na área civil, que é para entrar com processo para requerer os bitcoins de volta, mas Rodrigo Marques não tem nada no nome dele. Absolutamente nada. Então, a justiça na esfera civil não acha nada e esse processo para, mas o advogado recebe o pagamento dele. Mas o doutor Rafael não. O doutor Rafael ele entrou na justiça criminal em meu nome. Eu acertei com o doutor Rafael lá e ele entrou em meu nome lá em maio de 2020 na justiça criminal. Fez algo sensacional para nos ajudar, né? E depois disso, várias pessoas forneceram procuração e foram adicionados aí nessa denúncia lá na Polícia Federal. Então, assim, tem um outro advogado que está conosco, o doutor Dantas, mas o doutor Dantas, ele tinha bitcoins lá na Atlas, ele era cliente da Atlas, é um contexto diferente, mas o doutor Rafael, ele está fazendo um trabalho sensacional, em meu nome, em nome do nosso grupo, da nossa comunidade. Então, dos advogados que estão conosco, o doutor Rafael é o único que eu reconheço hoje como advogado de fato da causa, que veste a camisa e pegou a área criminal, que geralmente os advogados querem só a área civil para ganhar dinheiro, mas o doutor Rafael pegou a área criminal você sabe que não é fácil, principalmente quando você está acusando, né? Você não tem uma perspectiva de receber percentuais, de receber dinheiro quando o cara for preso, isso não existe muito na justiça criminal. Então, a gente tem de reconhecer. O doutor Rafael tem lá o trabalho dele, mas eu reconheço aqui publicamente o doutor Rafael, como tem outros advogados que fazem parte dos nossos grupos, mas o único advogado que realmente está fazendo o Rodrigo Marques tremer nas bases, né, que está perto aí de botar o Rodrigo Marques na cadeia, é o doutor Rafael, em meu nome, em nome das pessoas que a gente representa nos grupos, tá bom? Então, deixo o meu agradecimento, doutor Rafael. As pessoas, muitas vezes, elas não entendem, às vezes, o parecer técnico do advogado, porque é uma linguagem do juridiquês, e essa linguagem do juridiquês, às vezes, ela é um pouco distante da nossa realidade, mas eu sempre que eu preciso, doutor Rafael é uma pessoa que eu consulto, porque ele me dá um parecer muito técnico, muito profissional, e isso é muito importante. Doutor Rafael, eu acho que agora a pergunta aí para a gente finalizar é a seguinte. Antes, você precisa saber o seguinte, nós já denunciamos o Rodrigo Marques, a Atlas e todo o seu bando para o fisco brasileiro, para a Receita Federal Brasileira. Nós já denunciamos Rodrigo Marques e seu bando ao fisco americano. Nós estamos com um processo com a denúncia quase pronta para entregar em inglês, com tradução juramentada no FBI americano, e será entregue por clientes da Atlas, cidadãos americanos, não é por brasileiros. Então, já já a gente vai entregar no FBI. A gente vai entregar também na Europa várias denúncias. Em outros países da América Latina, a gente não está para brincadeira. Se Rodrigo Marques não for preso e não for punido razoavelmente dentro do Brasil, ele vai ser punido no primeiro momento que ele pisar no aeroporto por aí. Então, assim, a gente não está nem um pouco de intenção de parar. Eu comecei isso em 2019, quando o Bitcoin estava lá 6 mil, 7 mil dólares. E eu nunca parei.
muita gente entrou no nosso movimento agora que o Bitcoin bateu os 40, 50, 60 mil dólares, aí a pessoa, opa, peraí, eu tinha um Bitcoin lá, agora eu vou, né? Mas assim, gente, não é para aventureiro, não. Os nossos grupos não são grupos para aventureiros. Os nossos grupos são grupos para pessoas que estão dispostas a uma longa batalha para fazer desse caso um caso exemplar em punição, e a gente vai fazer isso. Não adianta, Rodrigo Marques está aí, o pessoal que vai assistir essa live, sabe que isso não vai parar. As pessoas podem parar, mas eu não vou parar, porque eu não parei desde 2019, o doutor Rafael não vai parar, e outras pessoas sérias que estão conosco, porque a gente está, do nosso lado está a lei, a justiça, e não só a justiça dos homens. A gente está fazendo alguma coisa digna, alguma coisa honesta. Então, do nosso lado também está a lei em outras dimensões de lei, que eu posso dizer assim. Então, doutor Rafael, há alguma coisa ainda que a comunidade pode fazer? O que você diz para essa comunidade que só está aumentando nos nossos grupos, de pessoas que foram furtadas por esse bandido? É sim um bandido, é um safado, é um sem vergonha, né? O que a comunidade pode fazer? O que você pode dizer para a comunidade que está iniciando agora com a gente nessa batalha, nessa luta? Qual é o seu conselho jurídico para todas essas pessoas que estão vindo agora requerer o que lhes é de direito? E também, qual o seu conselho para aquelas pessoas que desanimaram com a justiça brasileira? Bom, primeiramente, eu fico muito feliz pelas palavras. Sou suspeito para falar de alguma coisa. Acho que qualquer pessoa que recebe elogio, ela fica... seria falsa modéstia falar que não fica feliz. Então, eu agradeço na sua pessoa as palavras. Bom, agora, como uma palavra de alento aí para as pessoas que estão desanimadas. A gente tem que começar primeiro por elas, porque se elas estão desanimadas, porque elas foram as que iniciaram o movimento e acabaram ficando tristes no meio do caminho. A única coisa que eu tenho para falar para os senhores, não desanimem, porque a justiça tarda, mas não falha, né? E a maior prova disso, dessa resiliência de uma pessoa de caráter que está continuando isso, é o professor Evandro. O Giliardi também, agora ele mandou mensagem aqui, falou que caiu o sinal da internet dele, mas não conseguiu entrar de novo. Mas são os espelhos dos investidores. Então, são pessoas que estão indo para cima, dentro da legalidade, fazendo as coisas legítimas, dentro do direito, dentro das leis, que se pode ser feito. Não desanime. Pessoas, investidores, são pessoas de bem, porque acreditaram no ideal Bitcoin. Tenham fé, né? Eu sou cristão, mas cada um tem a sua concepção filosófica, religiosa e política. Acreditem que as coisas concorrem para o bem de quem sempre pensa de acordo com o bem. Agora, também para as pessoas que estão vindo agora, vocês podem buscar profissionais de sua confiança, podem oferecer denúncia nos canais que o professor Evandro explica, indica, as petições que ele coloca nos grupos aí, do Ministério Público, da polícia. Olha, eu já vi cliente na área criminal dar trabalho, mas um cliente como vítima dar trabalho igual o Evandro, trabalhar e dar trabalho eu nunca vi, porque o cara assumiu a camisa, vestiu a camisa mesmo do movimento, isso é muito bacana, o Giliardi também, então, de parabéns por isso, que são as pessoas que motivam, e se vocês estão desmotivados, se espelhem no Evandro e no Giliardi também. Agora, com relação a demais questões, né, que eu sempre friso e torno a repetir de modo enfático. O movimento que nós encabeçamos, que o professor Evandro encabeçou e o Giliardi encabeçou, são movimentos legítimos, totalmente contra violência, contra a ética, é um movimento do bem. Nós não apoiamos de forma alguma, tanto é que eu seria a primeira pessoa a sair fora se tivesse um contexto de viés ameaçador, que vai prejudicar a integridade física, moral das pessoas. Não, tudo dentro dos conformes e da lei. Por quê?
se uma pessoa tem que ser responsabilizada por alguma coisa, existem os canais de apuração e deixa que a justiça seja feita pelo Estado. A vingança privada jamais pode ser admitida. Então, como operador de direito, sempre tem falado e frisado de modo enfático, novamente repito, que a justiça é a oficial do Estado, nada à margem dela. Por quê? Senão não adianta, né? Você buscar a justiça pelas próprias mãos, você vai contra os ideais que nós estamos pregando nos grupos aí. Então, vocês procurem fazer as coisas com base na lei, na ética e através da justiça. Então, eu acho que é isso, né, Ivan? Não tem muito que ficar repetindo, que nós já sempre falamos aqui. Somos totalmente contra qualquer ameaça de tentar ofuscar o exercício até mesmo de profissionais que estejam do outro lado, fazendo a defesa contra quem se quer investigado. Eu acho assim, cada um tem o seu papel, cada um tem a sua função dentro do jogo, né? É um conflito de interesse, mas que as pessoas, por mais que você manifeste o seu desapreço, você manifeste vamos dizer assim, a sua insatisfação, uma coisa que eu admiro é sempre a respeitabilidade pelos direitos da pessoa humana que o professor Evandro mantém no seu discurso. Então, é um discurso contra o discurso de ódio, é um discurso da boa-fé, um discurso de pregar a justiça. Então, também é uma das coisas que eu sempre fico feliz de saber que nós estamos ajudando pessoas com esse viés. É isso aí, doutor Rafael. Agradeço imensamente. Gente, você que está chegando nos nossos grupos, não desanime, façam as ações que a gente está sugerindo nos grupos, são todas ações legais. Rodrigo Marques está com esse discursinho aí de que está se sentindo ameaçado e tudo mais. Isso é balela, né, gente? Todo mundo sabe que ele está com esse discursinho porque ele não quer aparecer, não tem coragem, é um covarde, a gente já sabe disso. E esse discurso que ele está se sentindo ameaçado não é por nossa causa. Nós não somos uma ameaça para ninguém. Nós agimos dentro da lei, como o doutor Rafael está vendo, os processos estão na justiça, estão correndo na justiça. Então, não cola esse tipo de discurso. Nós não temos discurso de ódio, nós temos discurso de justiça. Doutor Rafael, meu agradecimento por estar conosco aqui nessa tarde. Você que está iniciando na nossa luta, seja bem-vindo, esteja preparado para uma luta justa e uma luta longa. Tenha certeza absoluta que a justiça ela vai prevalecer de uma maneira ou de outra. Há muitas maneiras da justiça ser feita. A justiça ela é feita pelos órgãos de justiça, ou a vida mesmo acaba punindo pessoas que transgridem a lei e prejudicam os outros, né? Então, a gente sabe muito bem que a luta pode ser longa, mas a gente vai vencer, pode ter certeza disso. O doutor Rafael é um operador aí, não sei se a gente pode chamar de operador da justiça, né, doutor Rafael? Mas é um cara que nos dá aí um pouco de esperança e nos dá a assessoria jurídica que a gente precisa. Então, uma boa tarde para você, esteja conosco. Nos nossos grupos, doutor Rafael, hoje nós temos um grupo, nós separamos as pessoas por competência. Então, pessoas que têm competência em TI estão lá nos nossos grupos de marketing, de inteligência. Pessoas que têm facilidade com idiomas estão no nosso grupo internacional, traduzindo documentos, preparando denúncias para outros países. Pessoas estrategistas estão no nosso grupo de estratégia, a gente tem o grupo jurídico. A gente tem vários grupos e separamos as pessoas do nosso movimento pelas habilidades deles. Então, a gente está trabalhando de maneira muito sincronizada. Além de mim, que represento aí naturalmente essa liderança que vem desde 2019, nós temos muitas outras lideranças nesses grupos. Para quê? Porque se eu cair, se acontecer algo que me tirar da luta, tem outras pessoas que assumem automaticamente. Então, é um movimento distribuído, doutor Rafael, igual o Bitcoin, igual as criptomoedas. É um movimento distribuído que não tem como parar mais. Porque quando eu percebi que o Rodrigo Marques queria me comprar o Giliard, comprar as lideranças dos grupos para acabar com o movimento, rapidamente a maneira de fazer com que isso não aconteça é criando um movimento distribuído, separando as pessoas por habilidade, criando lideranças para que, se uma liderança cair, a outra assuma e o barco toque. Então é o seguinte, Rodrigo Marques, cara, onde você estiver, onde você pisar, onde você aparecer, você vai sempre
ter na sua cabeça o seguinte: você está devendo, você é um bandido e é melhor você devolver. Devolve logo para esse grupo aí, 1.500 pessoas, devolve logo e siga sua vida rico ainda, né? Porque senão só vai aumentar aí o desespero. Vai ter de viver aí sempre escondido, né? Doutor Rafael, obrigado. Tamo junto. Abraço.